Amém! Vamos lá então entrar na palavra. O tema da palavra que eu queria trazer para vocês hoje, nessa manhã, é não seja normal, seja louco. E eu vou explicar isso daqui para que você não me entenda errado, né? Não seja normal, seja louco. O que quer dizer isso? Os primeiros discípulos de Jesus, se você olhar para a Bíblia e conhecer ali um pouquinho, né, da história desses primeiros discípulos, você vai ver que aqueles discípulos eles eram taxados pela sociedade de tudo. Eles eram chamados de loucos, eles eram chamados de fanáticos, de radicais, eles eram chamados de exagerado, eram chamados de tudo, menos de normal, né? Menos de normal. E aí uma coisa para a gente refletir, uma frase que eu escrevi aqui, que eu queria que você pensasse um pouco, né? Eu coloquei assim, vamos lá. Se formos normais diante da sociedade, mesmo diante da igreja, não estamos vivendo como discípulos de Jesus. Se formos normais diante da sociedade, diante da igreja, se a gente é um crente padrão, né, normal, a gente não está vivendo como discípulo de Jesus. O que isso quer dizer? Se o mundo ele não olhar para a gente e ver em nós uma diferença, significa que a gente está fazendo alguma coisa errada no Evangelho. Que a gente não está vivendo o Evangelho como deveria viver. Que a gente está deixando a desejar no nosso chamado, né? E aí a gente precisa entender que ser diferente não quer dizer você ser simplesmente extravagante, não quer dizer você ser esquisitão por ser esquisito, né? Se eu andar aí, né, vestido com, sei lá, roupas coloridas, um laço de fita na cabeça, eu vou ser bem diferente. Mas não quer dizer que eu estarei fazendo a diferença, né? Não quer dizer que eu estarei vivendo como discípulo de Jesus. Então, o que significa, né, ser diferente? O que significa ser louco? O que significa viver de um modo, né, parecido com os discípulos da igreja primitiva? Igual, a gente não consegue, mas a gente precisa ter um foco em nos parecermos, não apenas como os discípulos, mas nos parecermos cada vez mais com Jesus. Esse é o propósito da nossa vida, nos tornarmos como o nosso Mestre. Amém? Então, eu queria que a gente começasse lendo lá na Palavra de Deus, Marcos capítulo 3, versículo 20 ao 22. Né? Tudo começa com Jesus. Vou pegar aqui a minha Bíblia. Você pode abrir aí a tua Bíblia também, no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Jesus ele é o nosso molde, Jesus ele é o nosso norte, Jesus ele é o padrão, Jesus é aquele a quem nós devemos imitar, né? Então, abre comigo a tua Bíblia em Marcos capítulo 3, versículo 20 até o 22. A gente vai conhecer ali um pouco sobre Jesus, e aí a gente vai ver em Jesus o modelo para a nossa vida, o modelo para a nossa existência aqui nessa terra. A palavra de Deus diz o seguinte: então Jesus foi para casa. E outra vez se juntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Imagina você, irmão, você está um tempo fora de casa, né, buscando a Deus, e aí você chega em casa e a família se junta para te ver, e aí as pessoas vêm de longe, né, aqui os religiosos, eles vieram de Jerusalém até a cidade de Jesus para ver Jesus, e ali eles veem Jesus fazendo as coisas que fazia, eles ouvem Jesus pregando o que ele pregava, e a família de Jesus fala para ele: meu, você tá louco, né? Você tá fora de si, você tá pinel, né? Você tá doido da cabeça. E os religiosos falavam: não, você tá endemoniado. É isso que os religiosos falavam de Jesus. Os religiosos viam Jesus pregando, ou Jesus curando um doente, eles não falavam glória a Deus por isso que você está fazendo. Falavam assim, ó, você está expulsando demônio porque você está possuído pelo príncipe dos demônios. É porque um demônio que está em você é mais forte do que o demônio que está no endemoniado. Por isso que você expulsa.
Era isso que os religiosos faziam e falavam sobre Jesus. Então Jesus, diante da sociedade, do povo de Israel naquela época, ele não foi considerado uma bênção, um homem de Deus pela maioria. Ele foi considerado um louco. Ele foi considerado alguém possuído por demônios. E aí tem uma coisa para a gente pensar, né? Se Jesus ele é o modelo para as nossas vidas, se Jesus ele é o padrão para as nossas vidas, será que o crente, será que o discípulo de Jesus, será que aquele que serve a Deus, de certa maneira, não deveria passar por perseguições parecidas com essa? Aí eu pergunto para você, né? Será que você passa por isso? Lá em Mateus capítulo 10, se eu não me engano, Jesus ele fala isso, né? Que se o servo não é maior do que o seu senhor, nem o discípulo é maior do que o seu mestre. Né? Se chamaram mestre, se chamaram senhor de endemoniado, imagina o que vão falar daqueles que seguem esse mestre, daqueles que são servos desse senhor. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos necessariamente que passar pelas mesmas perseguições que Jesus passou, ou então a gente não está seguindo Jesus. Coisa difícil de falar, diferente, né, do que a gente tem ouvido nas pregações por aí. Então, se a gente não vive, né, da maneira que Jesus vivia, nós não somos discípulos dele. E se nós vivermos da maneira que Jesus vivia, nós seremos perseguidos como ele foi perseguido. Aí eu pergunto, irmão, você está sendo perseguido por causa do Evangelho? As pessoas estão falando que você é muito louca, as pessoas estão falando que você é muito radical na fé, que você é esquisito, que você... Ou estão falando, é normal, né? Fulano é normal, ciclano é normal. Se as pessoas dizem que você é um crente normal, que você é normal, então não está muito bom ainda. Tá? A gente precisa fazer mais, a gente precisa viver mais profundamente o Evangelho. E eu quero que você me acompanhe nessa mensagem até o final para você entender o quão bíblico é isso que eu estou falando para você, tá bom? Para você não achar que esse cara está meio louco. Primeira coisa, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, para a gente ter alguns pontos aqui. A nossa vida com Deus é tão louca, que as principais coisas na nossa vida, elas são loucura para o mundo. Por exemplo, a nossa fé. Fé é loucura. Fé é loucura. Por mais que hoje em dia se fale, né, de uma fé racional, que nós temos que ter uma fé racional, a fé, por essência, ela não tem como ser racional. Ela não tem como ser lógica no sentido humano. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz que, ora, a fé é a certeza que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. É você ter certeza de alguma coisa que você ainda não tem, que você espera que vai acontecer. Você tem certeza de algo que ainda não aconteceu. Né? É você ter prova das coisas que você ainda não viu. Como que isso é racional? Como é que você pode, se a racionalidade, ela diz que aquilo que a gente vê, né, que aquilo que a gente pode perceber de alguma maneira, que aquilo que existe, isso é real, né? Mas na fé você diz que aquilo que a gente ainda não vê, aquilo que vai acontecer é que é real. Aquilo que a gente... Por exemplo, você não vê Deus, você não vê o Espírito Santo, você não vê Jesus, mas você sabe que Ele é real. Você não viu ainda o céu, você ainda não viu o paraíso, mas você tem certeza disso que você espera, que você vai ver ainda, que você vai experimentar. E essa certeza que você tem é tão profunda, tão forte, é tão grande, que isso para você é uma prova interior, é um fato para vocês, né? Então, diante do homem, diante da lógica humana, isso não é racional. Isso é ilógico, isso é irracional. Então, se você tem fé, você vai viver como um louco por Jesus, né? Não tem como a gente dizer que tem fé e ser muito normal. Nenhum homem de Deus que tinha muita fé viveu normalmente. Você consegue imaginar a vida de Abraão com 100 anos de idade, falando assim, não, eu vou ser pai, né? E eu vou ter um monte de filho, e eu vou ter tanto filho que vai formar uma nação gigantesca. E aí o povo olhava para Abraão e falava, esse velho é doido, né? Mas ele não era doido, ele tinha fé.
Você olha para a vida de Noé, né, com séculos de idade já, construindo no meio do nada um barco gigante, onde não tem mar, né? Não havia nem chuva naquela época para falar assim, vai ter uma enchente, precisa do barco por causa disso. Nem chuva existia, e Noé construindo durante 100 anos um barco gigante no meio do nada, pela fé. Né? Você vê as estratégias de luta dos homens de Deus, né? Josué dando voltas em Jericó, né? Para derrubar uma muralha você ficar dando volta na cidade. Não tem lógica, é fé. Você vê as estratégias de guerra, assim, sabe, de Josafá, a estratégia de guerra de Gideão, você vê que não tem lógica, tem fé. Né? Então esses caras nunca foram muito normais. Se você quer viver como discípulo de Jesus, você precisa andar pela fé. E andar pela fé significa, né, você fazer coisas que para os outros vai ser loucura. Tá bom? Outra coisa, a pregação do evangelho também é loucura. Aquele evangelho que nós pregamos não faz sentido para as pessoas normais. Se o teu evangelho ele faz sentido para pessoas normais, o teu evangelho faz sentido, né, para aquele que não crê em Deus, é porque você não está pregando o evangelho como deveria. Porque o evangelho de Jesus, aquele que nós devemos viver e pregar, ele não faz sentido para as pessoas normais. Então, olha o que a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O evangelho da cruz, o evangelho de Jesus, o verdadeiro evangelho, ele é loucura para o povo do mundão que não quer saber de Deus. Ele é loucura, ele não é uma coisa bacana, né? É loucura. Como assim? Viveu lá 2000 anos atrás, morreu pelo meu pecado? Que pecado? É loucura. Como que a morte de alguém lá em Jerusalém, há tanto tempo atrás, vai fazer com que eu seja perdoado por um Deus que eu nem sei se existe? É loucura. Né? Mas para nós é o poder de Deus. Amém? A palavra fala lá em Atos, capítulo 26, versículo 24, Paulo estava pregando para uma autoridade, né, para o Festo, e aí Paulo expõe o testemunho dele, conta as coisas que Deus falou com ele, conta a revelação que ele teve sobre Jesus. Aí o cara, ao invés de falar assim, glória a Deus por esse testemunho, Paulo, coisa tremenda, não é isso que aquela autoridade que o Festo falou. Olha o que o Festo diz. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. O Festo falou para Paulo, assim, diante do testemunho dele, né? Cara, você está doido, né? Acho que você está lendo demais. Você deve estar lendo demais aí tá ficando meio pinel das ideias, né? O que você está falando não tem sentido, o que você está falando é loucura. Você perdeu o juízo, Paulo. Era isso que o Festo estava falando diante do testemunho do Paulo. Então a pregação do evangelho vai ser loucura, irmão. Não espera que as pessoas vão, sabe, falar assim, que você fala tá fazendo sentido para mim. Não. A gente vai pregar o evangelho como ele é. O Espírito Santo de Deus vai gerar a fé necessária para que aquela pessoa que está ouvindo o evangelho creia no evangelho e se converta. A pessoa não vai se converter porque o evangelho é lógico, faz sentido para ele. Ela vai se converter porque o Espírito Santo trabalha dentro do espírito da pessoa, trazendo a fé necessária para que ele se converta dos seus pecados. O Espírito Santo vai convencer a pessoa dos seus pecados, da justiça de Deus, do juízo de Deus. E o Espírito Santo vai trazer a transformação, a metanoia necessária para que essa pessoa, metanoia, mudança de mente, para que essa pessoa se converta verdadeiramente a Deus. Não é porque nós vamos pregar o evangelho, né, que faça sentido para o mundo. As nossas palavras, elas são loucura para o mundo. Amém? Então, a nossa fé é loucura, a nossa pregação é loucura, a maneira como nós lidamos com a questão financeira para o mundo também é loucura. A maneira como nós lidamos com os bens que Deus tem nos confiado para o mundo é loucura também.
O normal no mundo é querer acumular dinheiro. O normal para as pessoas é você sempre ter mais. É você trabalhar para você ter mais. Trabalhar para conquistar. Trabalhar para conquistar. Trabalhar para conquistar. Trabalhar para ter mais, para ter mais, para ter mais. Esse é o padrão do mundo. Esse é o modelo, é o exemplo, é o comum, é o normal diante do mundo. Mas isso não serve para você que entregou a sua vida para Jesus. Então olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 6, versículos 31 e 32. Eu não estou falando aqui que você não tem que trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus disse lá em Gênesis. Você tem que trabalhar sim. A palavra fala também no Novo Testamento, que a gente tem que trabalhar para ter algo para compartilhar com as pessoas. Então a gente precisa trabalhar sim, mas o propósito de vida do discípulo de Jesus não é viver em função de ter, viver em função de acumular, mas é viver em função de ser quem Deus chamou para que nós sejamos. É viver em função de ter como abençoar as pessoas, abençoar o reino de Deus. Esse é o nosso propósito. Amém? Então, Mateus 6, versículo 31 e 32, Jesus diz assim, portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos, quem são os pagãos? As pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, o povo do mundão, como se diz hoje. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quer dizer, Jesus está falando o seguinte, você não tem que viver do jeito que o povo do mundão vive. O povo do mundão vive preocupado com as coisas que vão comer, com as coisas que vão beber, o que vão vestir, onde vão morar, ou agora com o telefone celular, com a Netflix, com a televisão. O povo do mundão vive buscando aquilo que satisfaça a sua carne, o seu ego, aquilo que satisfaça as suas necessidades fisiológicas. E a gente não tem que viver do jeito que o povo do mundão vive. É isso que Jesus está falando aqui. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe, irmão, de tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que é necessidade na tua vida, Deus sabe. E Deus vai trazer a provisão no momento certo. Você precisa fazer a sua parte? Claro que precisa fazer. Mas você tem que se matar para acumular bens. Você tem que se matar pensando em ter. E não apenas ter, mas ter do melhor. Não apenas ter do melhor, ter algo melhor do que o vizinho tem. Ter algo melhor do que o irmão tem. Não, você não deve viver dessa maneira. Amém? Então, a gente precisa viver de acordo com os padrões dos céus, não com os padrões do mundo. Atos 4, 34 e 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35, mostra um pouco como que a igreja primitiva entendia isso. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso daqui, irmãos, é um sonho de consumo para mim. A gente poder fazer parte de uma igreja em que a gente viva isso daqui. Não havia necessitados entre eles. Uma igreja onde não haja pessoas necessitadas. Uma igreja onde todos tenham as suas necessidades supridas. Esse é o propósito, de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria que fosse o seu propósito também. Esse é o meu propósito. Que a gente viva numa igreja onde todos sejam supridos. Não apenas porque Deus vai trazer um milagre financeiro, Deus vai abençoar e vai te dar um emprego melhor. Não apenas por isso. Isso também, mas porque nós seremos abençoadores, porque nós seremos as pessoas que vão ser usadas por Deus para suprirmos as necessidades uns dos outros. É dessa maneira que não havia necessitados. Não é que havia teologia da prosperidade no meio do povo de Deus na igreja primitiva. Não é que eles faziam votos e ofertas grandiosas para poder receber bênção de Deus. Não. A maneira que Deus fazia para que não houvesse necessitados era usando
um ao outro, para um abençoar o outro, suprindo a necessidade um do outro. Amém? É dessa maneira que é o propósito de Deus, para que a igreja seja suprida em todas as coisas. E aí deixa eu ler aqui alguns textos para você. A gente viu que o crente ele não é normal, porque a fé é loucura, a nossa fé é loucura, a nossa pregação é loucura, a maneira como nós lidamos com os recursos, com o dinheiro, é loucura também diante do homem. Você viver, sabe, nessa terra como um administrador daquilo que Deus tem te dado, como um mordomo daquilo que Deus tem te confiado, e não como dono daquilo que Deus tem te confiado, cara, isso para o mundo é loucura, né? Você usa os bens que Deus colocou em tuas mãos da maneira que Deus quiser, não da maneira que o mundo quer. O mundo vai falar, não, guarda para você, mas Deus fala, abençoa, abençoa, usa para a glória de Deus. É dessa maneira que a gente tem que viver. Eu queria ler com vocês aqui alguns textos, tá? Para você entender isso. João 15:19. Olha o que a palavra de Deus diz. Se você ainda não está convencido que nós não somos normais, que o discípulo de Jesus é louco mesmo, que o discípulo de Jesus ele vai ser taxado como estranho, como esquisito pelo mundo, se você ainda não está convencido, presta atenção nesses textos que eu vou ler aqui com você. João 15:19, Jesus diz o seguinte: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Então Jesus diz que nós que somos discípulos dele, nós não somos desse mundo. Agora, alguém que não é desse mundo, tem como ser normal? Alguém que não faz parte desse mundo, não é que você é um alienígena, é que você não faz parte do esquema, do sistema desse mundo. Você não age pelas regras das pessoas desse mundo. Você não responde às situações, às provocações, como as pessoas do mundo respondem. Você responde de uma maneira diferente. Você não vive de acordo com as regras deste mundo. Você vive de acordo com as regras do teu mundo. E o teu mundo é o mundo espiritual. O teu mundo é o reino de Deus. Amém? Outro texto para a gente, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Todo mundo conhece esse aqui. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Quer dizer, você não deve adquirir a forma, o padrão deste mundo. Você não deve copiar as coisas deste mundo. Você não deve ser igual às pessoas deste mundo, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sabe, você não é diferente no estilo de roupa. Você não é diferente simplesmente na maneira de falar, que agora você fala varão, agora você fala vaso, agora você fala mistério, agora você fala terra, manto. Não é que você é diferente pelo jeito de você falar. Você é diferente pela renovação da sua mente. Você não pensa como as pessoas do mundo pensam. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer viver na vontade de Deus, não se amolde aos padrões do mundo, Você tem a sua mente transformada. Vamos lá, outro texto, 1 Coríntios 3, 18 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 18 até o versículo 20. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Aleluia, Deus é bom, essa palavra é forte, hein? Não se enganem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 até o versículo 20. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios? Não adianta você ser muito sábio de acordo com os padrões deste mundo.
Não adianta você ser uma pessoa inteligente, esperta, de acordo com os padrões do mundo. Esperta no sentido de que ou você é muito estudado, ou você é muito, sabe, descolado, você é aquela pessoa que sabe lidar, né, com as situações, tirar vantagem, né, sabe se virar de acordo com as regras do mundo. Você pode ser muito bom diante do mundo, mas isso não é suficiente. Você tem que ser bom diante de Deus. Você tem que ser sábio diante de Deus. Mas ser sábio diante de Deus significa ser louco diante do mundo. E ser louco, né, não é algo que todo mundo quer, irmão. Não é algo que a gente está disposto, né? Você vai falar assim, não, eu peguei o dinheiro aqui, eu vou pegar esse dinheiro que eu ganhei, eu poderia comprar um negócio bacana para mim, mas eu vou dar esse dinheiro porque tem gente que está precisando. As pessoas do mundo falam assim, você tá louco? Não, cada um que cuide aí da sua vida, né? Você vai ficar ajudando aí quem tá nem aí para você, você nem conhece essas pessoas, você vai ficar dando dinheiro para os outros aí que você nem conhece. Isso para o mundo é loucura, mas para Deus, ajudar aqueles que necessitam, mesmo que você não os conheça, isso é sabedoria, né? Você vai gastar o teu tempo ali que você poderia estar, sei lá, assistindo um filme, passeando, né? Agora na pandemia não dá para passear tanto assim, mas você vai gastar o teu tempo, sei lá, orando. O povo do mundo vai falar assim, nossa, mas para que você vai tanto assim para a igreja? Para que você vai tanto assim para a reunião de oração? Nossa, vai curtir a vida, você é tão jovem. Ou então vai falar, nossa, mas você já está tão velho, vai aproveitar a vida, né? Vai ficar desperdiçando aí os seus dias. Para o mundo isso é loucura, para Deus é sabedoria. Para o mundo, sábio é aquele que juntou bastante dinheiro, sábio é aquele que realizou os seus próprios sonhos, sábio é aquele que fez tudo o que a alma dele desejava. Isso é sabedoria para o mundo. No reino de Deus é diferente. Sábio é aquele que deu muito aos pobres, abençoou as pessoas necessitadas dentro da igreja. Sábio é aquele que realizou os desejos de Deus. Sábio é aquele que gastou os dias aqui nessa terra, que são tão poucos, para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Isso é sabedoria diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala aqui, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Você tem que se tornar louco diante do mundo para que você se torne sábio diante de Deus. É forte. Vamos lá, outro texto, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. 1 Coríntios 4, 10. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está falando sobre as características dos apóstolos, né? Lê lá esse texto, 1 Coríntios 4. Lê o capítulo todo ali, você vai ver uma grande diferença entre os apóstolos da época de Jesus e tantos que se autoproclamam apóstolos hoje, né? Infelizmente, a gente vê isso. É uma diferença muito grande. Os apóstolos, eles tinham uma vida de entrega completa ao ministério, ao chamado de Jesus, uma vida de sofrimento, uma vida exemplar, uma vida que honrava e glorificava a Deus. Não tinha nada de luxo, não tinha nada de vaidade, de guerrinhas pessoais, de acúmulo, não. Eles eram aqueles que abençoavam, davam, distribuíam. Era isso a vida dos apóstolos. E aí você vai ver, é um contraste enorme, irmão. Depois leia lá esse capítulo todo. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre ele e sobre os outros apóstolos. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós desprezados. Sabe, a vida desses apóstolos era um padrão de vida de um discípulo de Jesus. Era um exemplo de vida, o apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 11:1, né? Para nós sermos imitadores dele como ele é imitador de Jesus. E aí a gente vê que os apóstolos, eles tinham algumas características assim que, humanamente falando, racionalmente falando, ninguém quer na sua própria vida.
né? Enquanto os discípulos normais eram considerados pessoas fortes, né? Os apóstolos eram considerados fracos. Porque os discípulos normais viviam uma vida normal, né? Tinham as suas coisas, estavam sempre na companhia das suas famílias, né? Tinham o seu descanso. E o apóstolo não, estava longe da família, estava sofrendo perseguição, estava, sabe, debaixo de acusação o tempo todo. Então, o crente normal era considerado forte, né? Tá tudo bem na vida dele. O apóstolo era considerado fraco. Enquanto ele fala aqui também, nós somos loucos por causa de Jesus e vocês são sensatos. O mundo olha para aquele cristão, para aquele discípulo. Sabe aquele discípulo padrão? Trabalha de segunda a sábado, final de semana vai para a igreja, participa de um culto, volta para casa e toca a sua vida normalmente, né? Não fala de Jesus para ninguém, porque não quer criar problema, né? Tem que respeitar aí a religião dos outros, então ele não quer constranger ninguém, então ele não fala de Jesus para ninguém, ele vai no culto, né, buscar a sua bênção. Se identificou? Né? Esse é o discípulo padrão, esse é o crente padrão, né? Normal. Esse crente normal para o mundo é sábio. A pessoa do mundo olha e fala, tá certo, né? É isso mesmo. Tem mesmo que buscar Deus, né? O povo do mundo fala isso para o crente que age dessa maneira. Não, você tá certo, tem que buscar Deus mesmo, é importante ter uma religião, né? Tá certinho. Ele não vai ser criticado pelo povo do mundo porque ele vai na igreja uma vez por semana, né? Não vai. Mas se esse crente ele vive como discípulo de Jesus e ele não é que a questão de ir mais ou menos para a igreja, mas ele tem uma vida intensa de comunhão com os irmãos, ele tem uma vida intensa de oração, ele tem uma vida intensa de pregação do evangelho na rua, no trabalho, na escola, na casa dele, no meio de estranhos, no meio de conhecidos. Ele ora por pessoas, ele oferta, ele, sabe, abençoa os pobres, ele contribui com os necessitados de dentro da igreja, ele é uma pessoa doadora, ele é uma pessoa dedicada a Deus, sabe? Se a pessoa vive desse jeito, ela vai ser considerada pelo mundo como louco, né? Então os apóstolos eram considerados loucos pelo mundo, enquanto que os crentes normais eram considerados sábios. E aí você tem que decidir, você quer ser considerado louco pelo mundo ou quer ser considerado sábio diante de Deus, né? Se você for louco diante do mundo, você vai ser sábio diante de Deus. Se você for sábio diante do mundo, você vai estar fazendo uma loucura diante de Deus. Entendeu? Né? Mais um texto para a gente concluir aqui e a gente poder orar. Tem pedidos de oração? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Tem pedido de oração ali. Se você ainda não colocou o pedido de oração, coloca aí o seu pedido de oração para nós orarmos juntos no final dessa live. Tá bom? Então, último ponto aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Eu vou repetir para você, 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. As coisas que vêm do Espírito Santo, elas são loucura. Tu é cheio do Espírito Santo, irmão? Você é cheia do Espírito Santo, irmão? É mesmo? Você é guiado, guiada pelo Espírito Santo? Se você é guiada pelo Espírito Santo, você vai ouvir do Espírito coisas que para o mundo são loucura. Lembra de Filipe, né? Lá em Atos capítulo 8, Filipe está em Samaria pregando o Evangelho e uma região que os judeus não gostavam nem de passar por lá. De repente, houve uma perseguição em Jerusalém, todo mundo se espalhou, fugiu, pernas para que te quero, cada um foi para um lado, Filipe foi parar em Samaria.
Filipe era um dos diáconos em Jerusalém, uma pessoa sábia, cheia do Espírito Santo, com bom testemunho. E aí Filipe está lá em Samaria agora, né, fugindo da perseguição. E Filipe começa a pregar o evangelho para os samaritanos, começa a orar pelos doentes, começa a ver muitas curas, muitos milagres acontecendo, sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias acontecendo. Aí Filipe batiza as pessoas também na água, vem os apóstolos de Jerusalém, Pedro e João vão para lá ajudar, Pedro e João impõem as mãos, as pessoas são cheias do Espírito Santo, são batizadas no Espírito Santo. E está um avivamento tremendo lá em Samaria, coisa gloriosa, sabe? Você poderia falar assim, cara, tá maravilhoso aqui, eu não quero mais sair daqui. Sabe o que o Espírito Santo faz? No meio desse avivamento em Samaria, o Espírito Santo pega o Filipe e leva ele para um lugar onde não tem ninguém. O Espírito Santo, imagina você, irmão, você começou, sabe, a pregar o evangelho, aí a igreja tá bombando, tá cheia de gente, e a gente curada, aí a gente liberta, e a gente se convertendo, batizada, tá uma coisa maravilhosa. Aí Deus pega você e leva para um lugar onde não tem ninguém. Aí você falaria o quê? Cara, isso não é de Deus, não, isso é do diabo, misericórdia. Pois é, o Espírito Santo leva o Filipe para um meio de uma estradinha, no nada, sabe? Deserta. Um texto bíblico em Atos fala que a estrada estava deserta. E no meio daquela estrada deserta vem passando só uma carruagem. E aí o Espírito Santo fala, corre atrás da carruagem. Como se não bastasse você ser tirado de um avivamento, ser levado para o meio do nada, você ainda tem que correr atrás de uma carruagem. Imagina a cena, né? A carruagem, né? Fazendo seu caminho, os cavalos, pocodoc, 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 fazendo seu caminho, e o Filipe correndo atrás da carruagem, né? E aí quando ele olha para dentro da carruagem, tem um homem lendo, e aí Filipe pergunta, e aí, o que você está lendo? Ah, eu estou lendo Isaías, né? Ah, você está entendendo o que você está lendo? Então, rapaz, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Entra aí. E aí Filipe entrou e começou a falar de Jesus para aquele administrador da Etiópia, né, um eunuco etíope, e ali aquele homem se converte e também é batizado. Sabe? Ou ser guiado pelo Espírito Santo parece loucura. É loucura você sair do avivamento para ir no meio do nada. É loucura você sair correndo atrás de uma carruagem. É loucura. Imagina você tá andando no meio da rua e aí vem passando um rapaz de bicicleta. E aí Deus fala assim para você, corre atrás dessa bicicleta. Você correria, irmão? Né? Corre atrás dessa bicicleta. Aí você corre atrás da bicicleta, você ouve o cara com fone de ouvido. Você vê o cara com fone de ouvido. E aí o cara, né? Você pergunta, e aí, o que você está ouvindo? Ah, rapaz, estou ouvindo aqui uma pregação. Ah, tá gostando? Tá entendendo? Rapaz, não tô entendendo muito não, né? Ninguém me explica. E aí você começa a evangelizar o menino que está na bicicleta, no fone de ouvido. Cara, são essas coisas que Deus ele pode fazer. Deus ele pode guiar as nossas vidas de maneira prática, sim. Mas você precisa ter fé, você precisa andar pela fé. Mesmo que isso signifique viver de um jeito louco diante do mundo. Né? Mas essa é a única maneira de você viver de uma maneira sábia diante de Deus. Sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se não estão nos chamando de loucos, se nos consideram normais, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Pensa nisso. Tá? Se as pessoas estão chamando você de normal, se as pessoas estão falando que você é normal, que você não... É um crente legal, né? Faz nada de errado, nem de certo. Então é porque alguma coisa está errada com você. Que Deus possa te usar, que Deus possa manifestar o poder dele na tua vida, que Deus possa te encher do Espírito Santo e que você possa, em nome de Jesus, viver uma vida louca por Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.